Último vídeo da série Destronando os Sete Pecados Capitais. Eu quero que você prepare o seu coração a receber essas verdades que eu irei falar para vocês e que você esteja disposto a realmente colocar em prática tudo que foi discutido e trazido à tona aqui. Fujam da imoralidade sexual. Hoje é o vídeo sobre fugir, fugindo da luxúria. 1 Coríntios 6,18. Pecado mais terrível e devastador não há, senão a luxúria. Quão poderoso é esse pecado! Um poder que aprisiona os seres humanos em correntes sexuais quase que indestrutíveis. Não importa o quão forte você aparenta ser fisicamente, a luxúria te faz perder a força e você começa a ser controlado como um animal se arrastando até a luxúria. Vejam o que ela fez com nosso irmão Sansão, o homem mais forte fisicamente entre nós, mas que foi contaminado pelo poder persuasivo da luxúria por meio de Dalila. O fez ficar tão cego que ele estava abraçado em sua cama com a mulher que lhe mataria posteriormente. Vejam o que ela fez com Davi, sendo o melhor e mais dedicado rei de Israel. Mas, nas oportunidades, a luxúria certamente tira o seu melhor proveito. Vendo Davi, uma bela mulher, tomando banho no pátio e persuadindo seu coração a chamá-la para a sua cama e cometer um ato abominável diante de Deus. Imaginem que até mesmo os homens mais fervorosos da história sagrada, a luxúria achou oportunidades de enganá-los. E pense hoje, com essa geração acostumada a pecar deliberadamente, na qual grande porcentagem do dinheiro sujo é formado por indústrias pornográficas e sexo, a luxúria tem dominado esse presente século de tal maneira que o engano contido nela fez com que esses conteúdos, essas traições, essas infidelidades se tornassem algo comum no nosso cotidiano. Realmente, quem está sem Cristo, isso sempre será normal, mas quem está nele, nova criatura é. Pergunte aos jovens dessa geração qual é o propósito da vida deles, e certamente muitos responderão: desfrutar o melhor, ser feliz, riquezas e com certeza muito sexo. Quero aqui ser bem direto com você, meu irmão. Se você afirma seguir ao Senhor Jesus, a pornografia não é e nunca será normalizada por Deus. Se você acha que pode amar a Deus e abraçar a pornografia como um travesseiro, eu lamento, mas isso é obra do engano contido no pecado da luxúria. Como podes dizer que ama a Deus, mas vive pecando, entristecendo o seu Espírito Santo? Ora, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vocês? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sim, nós somos a casa do Espírito Santo, que também é Deus. E você acha que entristecer ele com a pornografia todos os dias é realmente o propósito dele na sua vida? A luxúria consegue atacar a nossa mente de tal maneira, meu irmão, que ela usa pessoas junto com pensamentos impuros que se encaixam perfeitamente no momento da tentação. Ela atiça os seus desejos. O velho homem que permanece em nós sussurra as brechas da nossa fortaleza. E então os dois invadem e nos dominam temporariamente de tal forma que nem percebemos o que estamos fazendo. Eis aí a sutileza do inimigo ao atacar a nossa mente. Por que que Paulo, então, nos instrui a fugir da impureza? Porque ele sabe que o ser humano é ineficaz ao tentar confrontar esse pecado diretamente. Ao invés, disse ele, ao invés disso, o ser humano acaba abraçando esse pecado ao invés de correr. É um desejo poderoso demais, diferente de todos os outros.
A nossa instrução é fugir e sempre será. José fugiu da esposa de Potifar para não abraçar a luxúria. Ele sabia que se permanecesse perto daquela mulher tão bela e sedutora, certamente ele cairia nos braços da luxúria. Precisamos tomar as instruções de Provérbios com mais seriedade e zelo. Preste muita atenção nessas palavras agora. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como meretriz, cheia de astúcia no coração. Ora, ela é provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, o beijou e lhe disse: Tenho em casa uma bela cama, por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre a minha cama cobertas de linho fino, perfumei com mirra e canela. Venha, vamos nos embriagar de carícias até amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Com a sedução das palavras, a mulher persuadiu o jovem e o atraiu com a doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dessa mulher, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as suas vítimas, os que matou. São uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para a mansão dos mortos. Essa passagem, meus irmãos, está em Provérbios. Esse texto é justamente o que devemos nos atentar. A luxúria tem seus fantoches, enganadores e desejos, sendo eles o homem e a mulher imoral. Ambos nos convidam cada dia a nos deliciar e gozar nesse amor enganoso. Hoje mais oferecido pela pornografia, sites, contas, pessoas usadas pelo inimigo a nos tentar, com as delícias do seu corpo e dos seus lábios. Ora, não é à toa que o Instagram é a fonte disso. Pessoas que exibem os seus corpos para agarrar os jovens. Lábios que no início parecem destilar mel, mas no fim descem para a sepultura da morte. Essas palavras por si só já os fazem perceber o quão real e poderosa é a luxúria. Mas agora o que fazer, irmão, contra esse pecado tenebroso? Eu quero que vocês prestem atenção ao que o Espírito nos fala a respeito de toda a tentação, inclusive da luxúria. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, Ele mesmo vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Irmãos, esse versículo é a base do cristão a respeito da tentação e dessa guerra. Ela destrói todo o conformismo com o pecado. Sim, a tentação que a luxúria dispara contra a tua mente, me referindo à impureza, à pornografia, esse versículo diz que todos têm escapatória. Se você acha que não tem como fugir, você estaria fazendo de Deus um mentiroso. Um dos meios de fugir da luxúria é cortando certamente todos os ramos enganosos que ela possa usar para atacar a tua mente. Me refiro a sites, aplicativos e amizades, mas quem dera fosse fácil assim, né? A própria luxúria nos faz instalar novamente o aplicativo que havíamos tirado antes. Ela nos faz conversar novamente com os desejos imorais. Eu nunca vi um pecado tão poderoso que nem esse. A nossa disposição para viver em santidade deve ser levada muito a sério e devemos ser muito determinados nisso. A ponto de tomarmos o ensinamento de Jesus sobre cortar fora o que te faz pecar de maneira muito prática. Diria que a necessidade em lançar fora o aparelho móvel chamado celular,
que na maioria das vezes é a fonte da pornografia, é urgente lançar ele longe. Mas você pode perguntar: por que eu jogaria no lixo um aparelho que foi tão caro e que eu uso para a comunicação, até para espalhar a palavra? Eu te respondo, irmão, em uma porcentagem. Qual seria ela, me referindo à fonte da tentação na sua vida hoje? A sua mente combinada com o que mais te leva a pecar? Ora, o celular não estaria de fora dessa resposta, sem dúvidas. Pornografia, distração, perda de tempo, comparação, preguiça, procrastinação, inveja, certamente é a raiz dos males. Se realmente desejas viver a fé verdadeira da palavra, deves cortar tudo aquilo que te leva a pecar, meu irmão. Hoje eu uso a mídia para te alcançar com essa mensagem, mas em breve buscarei me desconectar dessa raiz maléfica. E tenho certeza que Deus opera bem mais ativamente na vivência do que em uma tela com informações. Hoje, muitos irmãos servem o Deus do celular, todas as opiniões, argumentos bíblicos sobre o Senhor nas telas, mas os irmãos não conseguem enxergar Deus no dia a dia. Você percebe como o diabo tem cegado a mente dos homens hoje? Então agora eu te pergunto, o que você está esperando para agir? Se tens dúvidas sobre a tua salvação, lança o que te faz pecar fora, sem ressentimentos. Se realmente desejas viver o seu melhor de Deus, como ele diz, se me obedecer e guardar a minha palavra, vai comer o melhor dessa terra. A luxúria te torna um escravo desobediente, incapaz de viver o melhor de Deus, preso em uma corrente que Cristo já quebrou. Cristo diz, o próprio Senhor Jesus nos ensina que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ora, se Cristo não se revela a você, talvez seja por isso que ele não se revelou, por causa da sua desobediência. Porque Cristo promete: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu me manifestarei a ele. Busquem a santificação, pois essa é a vontade de Deus. Busque estar no centro da vontade dele, meu irmão, e verás que a falta que o celular tenta causar nem se compara com a grandeza da alegria de Deus com você por estar na obediência. Com muita seriedade e perseverança, eu encerro essa série contra os tiranos capitais. Ira, ganância, inveja, preguiça, orgulho, gula e agora luxúria. Todos foram trazidos à tona aqui. E eu peço a Deus que Ele toque no seu coração sobre cada um, porque o Espírito Santo nos dá armas para vencer isso. E contra a luxúria, realmente, nós temos que cortar tudo, lançar tudo fora, porque esse pecado é diferente de todos os outros. E que o nosso lema seja esse, para sempre: santidade ou nada. Irmãos, de maneira bem breve, e eu faço todas essas anotações no meu diário. Eu tenho um diário que eu escrevo tudo, todos os dias. Aqui vocês conseguem ver, está escrito em roxo, a luxúria. Eu li agora tudo que eu escrevi a respeito da luxúria e dos outros pecados também, como aqui eu escrevi da gula, aqui fechando a boca da gula, eu escrevo tudo aqui, meus irmãos. Eu recomendo de verdade que cada um de vocês tenha um diário, tá bom? Escrevam muito, escrevam demais e compartilhem o que Deus tem falado com vocês para os irmãos, para as pessoas. Compartilhem o tesouro que vocês têm para as pessoas, irmãos. Esse vídeo ficou bem longo, mas é algo bem sério. E, bom, eu tenho certeza que muitos nem chegarão até aqui, mas se você chegou, você é corajoso, você é forte, e Deus está te chamando hoje para vencer esses pecados capitais, e principalmente para fugir da luxúria, que a gente sabe que é uma prova que os escolhidos de Deus passam e sofrem demais com isso. Mas Deus não se conforma com o nosso pecado. Ele nos chama para a santidade. Nós possamos viver na santidade, no centro da vontade de Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, e que o Senhor Jesus venha logo e volte logo para nos resgatar do poder desse mundo.
Amém.